Eu agradeço pela acolhida e acredito que o Dalcides já falou algumas coisas daquilo que é da proposta. É o jeito próprio de Jesus de viver a ternura, o jeito próprio de Jesus viver a compaixão e a maneira dele de se inclinar sobre a nossa humanidade, ou seja, o mistério do Verbo encarnado, Deus que se fez homem para ser a nossa saúde. Um Deus que se humaniza para podermos humanizar. E a tentativa minha é passar por alguns temas, ou melhor, um dos principais temas do Evangelho, tentando traduzir esse ponto que nós tanto hoje é falado, tanto é um anseio tão grande na sociedade de hoje, quando que nós falamos de cura. Das diversas maneiras, diversas vertentes religiosas, ou até mesmo dentro da sociedade em si, não necessariamente religiosa, o quanto que se fala de cura. Mas antecipando, o Evangelho, quando que está falando de cura, muito mais do que resolver um problema de saúde, a proposta de Jesus é falar do cuidado. Tanto que na nossa língua é difícil traduzir a palavra cura, mas no italiano é um pouco direto. Quando que fala de cura, está falando de cuidado. Guarigione, daí sim, é aquela realidade que talvez tanto nós buscamos para resolver os problemas da nossa saúde. Esse olhar de Jesus, talvez é o mais próximo daquilo que nós podemos imaginar, não é verdade? Quando nós vemos uma pintura, uma arte, na tentativa de expressar a sacralidade, uma arte sacra, que nós intuímos é Jesus, não é fácil de duvidar, não, é uma foto, é uma pintura, é uma interpretação do rosto de Jesus, não é fácil? Nós temos a veneração, o cuidado é sagrado, gostamos até de colocar na nossa casa, nas nossas igrejas. No entanto, ficamos pouco à vontade na presença do ressuscitado? O encontro nosso com o ressuscitado, na pastoral da saúde, encontrando o ressuscitado num corredor de um hospital, como que seria? Qual seria a minha atitude? Pela ciência ou pela própria metafísica, propriamente falando, falar de ressurreição é complicado. Na ausência de fé, ela é complicada. E falar sobre ressurreição. Mas todas as Páscoas que nós já celebramos na nossa vida, nós falamos com ênfase, com alegria, Jesus ressuscitou, aleluia. Ele é vivo, Ele está presente no meio de nós. De que forma? Ter um encontro com Jesus, o ressuscitado, o glorioso. Alguém já teve esse? E nós, com muita facilidade, nós falamos de ressurreição. Com muita facilidade nós falamos de sermos cristãos. Com muita facilidade nós falamos de sermos batizados. Mas ter esse confronto da minha vida, a minha fé e a minha praticidade enquanto religião, enquanto vida no meio da sociedade, nem sempre é fácil de demonstrar. Nem sempre é fácil de assumir. É uma realidade quase sempre presente na contramão da nossa vontade ou daquilo que muitas vezes pensamos. Na 23ª Jornada Mundial do Dia do Enfermo, em 2015, o Papa Francisco usou esse tema: o tempo gasto junto do enfermo é um tempo santo. E ele falou da sabedoria do coração, a sapiência cordis. O que seria a sabedoria do coração? É a disposição infundida pelo Espírito Santo na mente e no coração de quem sabe abrir-se ao sofrimento dos irmãos e neles conhecer a imagem de Deus. A sabedoria do Espírito Santo é o influxo do ressuscitado, é a força, aquele que revela todas as coisas e que nos leva a reconhecer naqueles que sofrem a própria imagem de nosso
Senhor, o nosso Deus. A ausência desse amor, a ausência desse encontro com o ressuscitado, talvez vai nos fazer querer ter o encontro com o glorificado. Essa necessidade tão grande que talvez no tempo de hoje de vermos sinais, de buscar sinais tropeçando no próprio Cristo. Ou muitas vezes correndo atrás do sagrado unicamente dentro da igreja e esquecendo os altares que nós encontramos no nosso dia a dia e muitas vezes lá em casa. A partir do livro de Jó, pensemos qual era o pensamento de Jó com relação a Deus quando ele diz: eu era os olhos do cego e servia de pés para o coxo. Jó se reconhecia um homem bom, era visto como um homem bom, justo, temente a Deus, a ponto dele mesmo dizer: olhos do cego, e servia de pés para o coxo. Isso no Antigo Testamento era uma problemática séria, quando que se falava da teologia da retribuição. Jó, sendo tão bom, sendo justo, temente a Deus, ele poderia sofrer? Poderia ter lepra? Poderia perder tudo? Onde estava Deus? Que Deus era esse? Agora, com o terremoto lá na Itália, no centro da Itália, até os bispos levantaram essa pergunta: onde está Deus? O Papa Bento XVI, lá em Auschwitz, olhando para aquela realidade, fez essa pergunta: onde estava Deus? E não é diferente muitas vezes nas nossas realidades pastorais, quando nós vemos pessoas que cuidam dos doentes, ou o próprio doente, fazer essa afirmação: Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, só por Deus, Deus quis assim. No entanto, nós vamos ver o que acontece com Jó. Ele, dentro daquela realidade, dentro dessa espera de que ser bom, ser justo, ser santo, por força Deus também deveria retribuir coisas boas para ele. No entanto, ele se vê pelado, lapidado pelo sofrimento, pela dor, a ponto de perder tudo, perder a própria pele, perde a saúde, só não perde a dignidade. E começa a murmurar, começa a brigar com Deus, começa a questionar tantas coisas, fala muitas coisas, lamentando, se confrontando com Deus. Mas chega um momento que Jó se cala, Jó entra no seu silêncio, se rende diante do sofrimento, acolhe aquela realidade, e quando que ele silencia no sofrimento, Deus o chama e começa a falar com ele. É como se Deus chamasse Jó para fora de lá onde ele estava e começa a mostrar a criação, o cosmos, as estrelas, a lua, o sol, o dia, a noite, o tempo, o infinito. E vai mostrando, vai falando, vai dando com que Jó pudesse fazer perguntas sobre a sua existência, sobre a sua vida. E diante desse encontro com Deus, ele fica surpreso. É surpreso, antes ainda disso, podemos ver o tamanho sofrimento dele, quando os amigos dele sentados no chão, ao lado dele 7 dias e 7 noites, sem lhe dizer palavra, pois viram que sua dor era demasiado grande. Diante dessa dor, como que Jó poderia responder? Depois do questionamento, depois que ele fala, que Deus fala, ele reage assim: eis que falei levianamente. Que poderei responder-te? Porei minha mão sobre a minha boca. Esse gesto de Jó, nós podemos talvez imaginar, ele coloca a mão sobre sua boca, não sabe o que dizer. Não sabe como se mover diante dessa nova realidade que a vida dele agora se abre.
Qual é o problema? Porque antes, agora já falando, sou aquele que denegriu teus desígnios com palavras sem sentido. Falava coisas sem sentido. Não sabia o que eu estava dizendo. Falei coisas que não entendia, de maravilhas que me ultrapassam. Conhecia-te só de ouvido, mas agora viram-te meus olhos. Esse conhecia-te só de ouvido é um problema profundamente pastoral hoje nosso. Unicamente, muitas vezes, pela tradição, pela cultura e pelo costume, e não necessariamente cristãos evangelizados, sem a experiência, sem o toque do mistério, sem o toque da presença de Deus. E Jó continua: por isso retrato-me, faço penitência no pó e na cinza. Esse retratar de Jó é reconhecer: Deus é Deus e eu sou humano. Retrato-me, faço penitência no pó e na cinza. Jó tocando com seus pés a sua realidade. Tu és pó e has de tornar pó. Jó reconhece que ele é humano, Deus é Deus. Voltar a se tornar humano, aceitar a condição humana, perceber que a questão do sofrimento, a questão da doença, a questão da dor não é um problema de Deus. Esse é um problema nosso. É da nossa condição, é da nossa realidade. Nem o Evangelho, nem Jó respondem o que é o sofrimento. Jó passa a perceber que o sofrimento é uma condição humana, é próprio da condição humana, enquanto que Jesus abraça o sofrimento até as últimas consequências na cruz, a partir do amor. Mas nenhum, nem o outro explica o sofrimento. Qual foi a experiência de Jó? Jó que primeiro lamentava como se Deus fosse ingrato, como se Deus tivesse sido injusto por ele ser tão justo, tão bom. Depois ele percebe qual é a realidade de Deus e qual é a condição humana. Essa experiência só encontra a sua resposta autêntica na cruz de Jesus. Ato supremo de solidariedade de Deus para conosco, totalmente gratuito, totalmente misericordioso. De que forma essa realidade se dá na cruz? Santo Ambrósio, bispo de Milão, usa essa imagem de Jó e a imagem de Jesus, dizendo o tipo e o antitipo. Jó, como lá no Antigo Testamento, um sinal de um problema que lá eles não resolviam. O Antigo Testamento, o povo hebreu não conseguia resolver sobre o sofrimento, que demonstra de forma plena no rosto, no olhar de Jesus. Jesus não resolve, mas vive tal realidade e dá um sentido. De que forma? A parábola do bom samaritano, não precisamos ler neste momento, todos vocês a conhecem, que está em Lucas, capítulo 10, 29 a 37, sobre quem é o meu próximo. É um discurso entre Jesus e o doutor da lei. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Um homem. Não diz a religião, não diz a cultura, não diz a raça, não diz se ele era pobre ou se ele era rico. Apenas era um ser humano, uma pessoa, um homem que descia de Jerusalém indo para Jericó. É possível que o sacerdote e o levita tivessem medo. Como também dentro da nossa problemática do tempo presente, são tantas situações que podem nos causar medo. Se eu parar para ajudar este homem, o que vai acontecer comigo?
Se eu parar, e esse parar não necessariamente é juntar alguém na rua, mas eu me envolver com a dor, com o sofrimento, com a doença de alguém, o que poderá acontecer comigo? Será que de repente eu não vou perder dinheiro? Eu não vou perder tempo? Eu não vou perder a liberdade? Não vou colocar em risco o meu conforto, o meu bem-estar? Eu não vou ter que sair de casa, romper com os meus programas? E da mesma forma, eu posso dizer, mas ele não é da minha paróquia, ele não é da minha religião, ele não é do meu país, ele não é da minha família, ele não é da minha cultura. Se eu parar para ajudar esse homem, o que vai acontecer comigo? O que os outros vão falar? Ou tantas outras perguntas. O samaritano que é, na nossa condição, nós nos colocamos na situação desse homem caído à beira do caminho, e o samaritano aqui, que é de outra religião, de outra cultura, de um outro povo, o samaritano, o discriminado, o rejeitado daquele povo que se achava não se achava, era o povo escolhido, ele inverte a pergunta dentro da parábola. Se eu não parar, o que vai acontecer com ele? Se eu não parar, se eu não abrir mão, se eu não redimensionar as necessidades, o que vai acontecer com esse caído na beira do caminho? A primeira resposta é uma preocupação egocêntrica. É aquela centrada em si mesmo, muito presente nas nossas vontades, diante de um mundo individualista, egocêntrico, em próprio querer satisfazer as nossas necessidades, e muitas vezes numa palavra que é um risco no nosso tempo, quando que se fala da vida dentro da qualidade de vida. Quando que eu estou falando de qualidade de vida, para uma qualidade eu posso descartar. Eu posso fazer tantas outras coisas, porque caso contrário podemos falar assim, isso não é vida. Isso não tem sentido. E diante de uma qualidade de vida, hoje se justificam tantas situações. Diante do nome de qualidade de vida, eu posso justificar a eutanásia, posso justificar o aborto, posso justificar tantas problemáticas no mundo da saúde de hoje. Então, a primeira afirmação egocêntrica, aquela, o que vai acontecer comigo? A segunda, orientada para o outro, sai de si, com a coragem de se envolver em um altruísmo até perigoso. É o que o Papa Francisco não cansa de falar nos nossos tempos. O documento, Evangelho, me ajude? Gáudio. Ele, por todo o documento, perpassa essa ideia de saída, de sair, de correr o risco, de deixar o novo acontecer. Porque a experiência com o ressuscitado, o encontro com o ressuscitado é sempre algo de novo. Eis que faço nova todas as coisas. Se eu não tenho coragem de sair, se a nossa pastoral, se a nossa comunidade, se o meu mundo não tem coragem de sair para o encontro com o outro, e não só sair ao encontro do outro, mas é uma saída que me coloca em risco. Visitar doentes, dar um prato de comida, dar remédio para alguém, é muito pouco apenas para quem se diz cristão. Não preciso ser cristão para dar comida, dar esmola, dar remédio, visitar doente. Não é algo que vai de fato me mostrar, ele é cristão. Vai demonstrar, vai testemunhar que eu sou de fato cristão, a partir do momento que eu sou capaz de abrir mão da minha vontade, de correr risco. E esse risco, quem corre primeiro é o próprio Jesus. Sendo Deus, assume a nossa condição humana e se inclina sobre a nossa humanidade a fim de nos levantar e resgatar para a vida, pagando um preço caro, o preço da cruz. Por isso, nesse sentido, envolver em um altruísmo perigoso. Olha que Gandhi já falava coisas sérias, que ele falava assim, eu admiro muito,
Gostaria muito de ser cristão, mas não me torno por causa dos cristãos. Muitas vezes a nossa prática, e hoje nós sabemos, diante da sociedade de hoje, as palavras muitas vezes não chegam. O que vai de fato chegar para manifestar essa cura do Senhor, através de nós, é a partir da nossa prática evangélica, através do amor. A questão não é mais quem é o meu próximo, a pergunta do doutor da lei, mas quem se fez próximo. O esperto responde prontamente, quem teve compaixão. Isso sempre são respostas unicamente da razão, de quem conhece, de quem sabe. Mas Jesus não para por ali. Jesus responde, então, vai também você faça o mesmo. E agora que nos complica. Agora você sabe, pode ficar tranquilo. Mas agora vai e faça não é carregar o evangelho, falar que nós rezamos, que nós participamos da missa, que nós recebemos sacramentos, que eu levo comunhão, mas é algo mais que o evangelho nos provoca. Não é apenas saber, é necessário sermos levados, movidos pela uma compaixão, como diz Paulo na carta aos Filipenses, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Agora, chegou perto dele e viu-o ser olhado por Jesus. Os três personagens na parábola veem o homem caído. Os dois primeiros, é como se não vissem, se demonstram impermeáveis a cada sentimento de compaixão. Até poderiam ter, não posso, não tem jeito, eu tenho outras ocupações mais importantes. O terceiro vê com os olhos do coração, aquilo que o Papa fala da sabedoria do coração. Comovendo-se, coloca em ato toda uma série de gestos plenos de cuidados. Olha aqui, poderia colocar a palavra cura. Não tem a palavra, propositamente não usei a palavra cura, mas cuidado. Hoje talvez nós ouvimos falar muito de missa de cura e libertação. Queremos muitas vezes resolver as coisas atribuindo a Deus. Ele já nos deu o Espírito Santo, já nos deu a inteligência, nos deu a sabedoria, nos deu a compaixão, nos deu todas as ferramentas necessárias. O que é preciso de fato é traduzir nas nossas mãos, nos nossos olhos, na nossa vontade, ter esse olhar de Jesus para com a humanidade. Deixar-se também ser olhado por Jesus. O Papa Francisco relembra muitas vezes que quem é preocupado com uma pastoral, seja padre, bispo, seja liderança de qualquer pastoral, seja lá no hospital, seja qualquer cristão, antes de tudo, ele precisa ter o cheiro de Jesus. O pastor, bispo, padre, todo batizado, ele também deve conhecer o cheiro de Jesus, o cheiro do bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ser conhecido. Deixar-se também olhar, como Jesus olhou para aquele caído na beira do caminho, também deixar-se ser olhado por ele. É o primeiro passo para iniciar um percurso de cura. É o primeiro passo também para poder curar alguém. Antes, nós temos a necessidade primeira de sermos curados, de sermos amados. Já o profeta lá no Antigo Testamento dizia, é pelas tuas feridas que fomos curados. E para nós é bem presente esse sentimento, essa imagem do curador ferido. Eu preciso reconhecer as minhas feridas e que eu preciso de misericórdia, as minhas experiências de compaixão, para também ter e ser compaixão. Jesus, ao olhar para a nossa humanidade, ao olhar para
aquela pessoa, aquela humanidade, aquele humano caído na beira do caminho, toma sobre si a nossa condição. Ele se inclina, ajunta aquele homem caído. Jesus se inclina por ele e ajunta e coloca sobre a sua cavalgadura. Jesus abre, o bom samaritano abre mão do seu conforto, do seu bem-estar. Aquele cavalo era para ele viajar. Agora ele coloca o ferido, o machucado, quase morto, não tem nome, não tem cor, nós não sabemos o rosto. Coloca sobre o cavalo e leva e ele caminha do lado. Não para sobre as nossas inadequações ou razões das nossas feridas. Não pergunta sobre os nossos pecados. Não questiona as nossas misérias. Não fala daquilo que eu fiz ou não fiz. Eu preciso desse olhar de Jesus também para ir ao encontro da humanidade e não me escandalizar da humanidade. Não me escandalizar do outro, mas ter um coração livre para poder amar e poder curá-lo. Quer curar, para também podermos curar. Moveu-se de compaixão. A atitude do samaritano é de participação afetiva. Ele move de compaixão. E essa realidade, talvez quem pode mais sentir, expressar ou retratar esse sentimento são as mulheres, são as mães. Realidade essa presente lá no Antigo Testamento, já lembrada pelos profetas. Pode uma mãe esquecer do seu filho? É difícil. Mas ele mesmo diz, Deus não. Mover-se nas entranhas é aquele sentimento que brota próprio do útero materno. É aquele sentimento que a mãe tem por um filho que não se cansa ao lado de um leito na UTI. Talvez a família, alguém fala, vai para casa, você precisa descansar. E ela continua lá, quer continuar lá. Tem lá no hospital Carapicuíba, eu lembro do tempo que fazia pastoral, uma mãe, a Dalva, que cuida da sua filha. Desde que ela nasceu, está lá, já mais de 2 anos. E a mãe nunca está cansada. A criança não fala, mas ela conhece a criança unicamente pela língua e pelos olhos. Pelo jeito dela se comunicar com a língua e pelos olhos. Esse sentimento que a própria mãe tem, por exemplo, a mãe talvez de um assassino, bandido, alguém que está na prisão, ela sempre vai falar, eu sou a mãe dele, ele é o meu filho. Talvez a mãe de um traficante, ou a mãe de humanamente, de uma pessoa que a sociedade odeia, tem raiva, mas a mãe sempre vai falar, ele é meu filho, minha filha. Então esse sentimento de compaixão, o samaritano é aquele que se move de compaixão, não fica olhando pelos estereótipos, pelas características, pela exterioridade, mas é o sentimento das entranhas. Um inclinar-se em direção ao outro indica um envolvimento interior. Quando São Camilo cuidava dos doentes, São Camilo apenas não cuidava das feridas, não apenas enxugava as feridas. Em algumas situações, ele, se pudesse, queria respirar por eles. Tinha essa atitude várias vezes, isso é testemunhada na biografia de São Camilo, que viam São Camilo inclinado sobre os doentes, como se ele pudesse respirar por eles. Não era apenas um envolvimento afetivo, era a vida toda de Camilo que se envolvia para o bem daquele que necessitava de vida, necessitava de saúde. Conduz a uma solidariedade completa. Não são palavras vazias que depois do encontro, depois que viu, fica naquelas lamentações verbais, o coitado, o pobre dele, quanto sofrimento, quanta dor. Mas uma atitude, o inclinar-se, que leva a algo mais. O olhar do samaritano, o sentir-se acolhido, ser levantado do chão, representa o significado de uma atenção amorosa e de uma
uma vontade salvífica. A palavra saúde é a mesma palavra é a mesma raiz da palavra salvação. Por isso, quando que nós falamos de saúde, nós não podemos apenas falar de um bem-estar físico. Não ter saúde não é necessariamente a ausência de doenças. É algo muito mais. É aquilo que traz para a nossa vida o bem maior, que é a salvação. É como raiz. Quando que nós falamos de saúde, é fazer o reino acontecer entre nós, lá onde nós estamos. Fazer a salvação já acontecer aqui e agora. O anúncio do Evangelho, o amor do samaritano é mais forte que o pecado, que a ferida, que é a própria morte. Já lá no livro dos Cânticos, lá no último capítulo, quando que fala daquela relação profundamente amorosa e de compaixão, do noivo com a noiva, acaba dizendo o amor mais forte que a própria morte. O amor do samaritano é mais forte que o pecado, que a ferida. E esse pecado que estou falando não é apenas esse pecado moral do nosso dia a dia, mas é a nossa condição humana de frágeis, marcados pela nossa precariedade, pela nossa condição própria de humano e também mais forte que a própria morte. Aproximou-se. Não basta provar um sentimento genérico de paciência para quem se encontra em dificuldade ou necessidade, porque aquele caiu em meio aos dos assaltantes, foi deixado quase morto. O samaritano não olha o ferido de alto a baixo, aproximou-se, cuidou dele, deu de tudo o que ele tinha de melhor naquele momento. Esse aproximar-se é ter coragem de correr o risco. O seu amor é um amor pronto a pagar em primeira pessoa, como acontece com Jesus na cruz. E esse fato de Jesus na cruz é profundamente tocante na nossa realidade. Momento algum nós vemos Jesus se lamentando do peso da cruz, do seu sofrimento. E muitas vezes, isso falo até por experiência minha, a imagem que tinha, muitas vezes até hoje tenho, resisto em ter, é de Jesus pendurado na cruz, Jesus morto. Mas antes dele ser morto, ele procurou viver até o fim. Viver até o fim da melhor forma da sua vida, amando até o fim, com os olhos abertos, com a boca aberta, de suas feridas sangrando, usando das suas últimas forças, do último vigor que possuía, para poder amar até o fim. E amou tanto que até o último instante ele foi ainda capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amou até o momento com aquele que venceu, não como um coitadinho. Não Jesus assim todo esmilinguido na cruz. A experiência que São Francisco teve com a cruz lá de São Damião é um Jesus de braços abertos, um Jesus que quis viver até o fim, que retrata de modo especial no Evangelho de João, Jesus como no trono, aquele que amou até o fim. Ninguém pode me tirar a minha vida eu a dou. O ser próximo do unigênito de Deus à humanidade ferida não é uma escolha indolor. É um aceitar a pagar com a vida, dando a si mesmo por todos. O amor de compaixão que chega ao sacrifício do Gólgota. Tal é o tornar-se próximo de Jesus. Ali quando que nós estamos falando de cura, de humanização, a partir do amor. Não é esse amor que eu tenho que estar falando para todo mundo: olha como é que eu sofro, olha como eu gasto o meu tempo. Caso contrário, você já está recebendo a tua recompensa aqui. Mas é um amor oblativo, gratuito, movido de compaixão, que você não fica olhando para a canseira, para o desgaste
mas vai unicamente porque ama, porque acredita que em você, em cada um de nós, de fato está presente o próprio Espírito do Senhor. Ele colocou em seu animal aquilo que eu já falei antes, mas eu gostaria de enfatizar essa ideia. Ser companheiro de viagem, repartir o pão. Tem um provérbio antigo que diz assim: não caminhe à minha frente, não te poderei seguir. Não caminhe atrás de mim, não poderei te ver. Caminha comigo, perto, e seja meu amigo. Jesus quer ser assim conosco, na nossa realidade, no cuidado para com o outro. É como se Ele quisesse ser olhado e também quer nos olhar, para estarmos em profunda intimidade e comunhão com Ele, para também, como Ele, cuidarmos do outro. Nesta companhia de viagem reside um aspecto essencial do mistério curativo de Cristo. Por exemplo, um outro exemplo, além do bom samaritano, é quando que Jesus entra na casa de Zaqueu. Homem rejeitado, discriminado, falavam tanto dele, acusavam tantas essas coisas, mas ele queria ver. E Jesus se antecipa: hoje, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Lá vai Jesus com os seus, também vai Zaqueu com os seus. E lá dentro nós não sabemos da conversa entre Jesus e Zaqueu. Mas a surpresa é que muito mais do que Zaqueu quer tornar-se justo devolvendo o dinheiro, é a alegria que ele passa a sentir no encontro com o Senhor. Ele sai de lá do encontro de Jesus da casa radiante. Ele quer devolver as coisas, mas não é só devolver, ele agora quer viver. Ele descobriu a saúde. Ele descobriu uma coisa que talvez antes ele gostaria apenas não ter doença, não ser odiado. Agora ele descobre, ele tem um encontro com a vida e ele quer viver. É uma explosão de alegria, de liberdade, que testemunha uma cura mais profunda, aquela de um coração capaz de amar. De um homem avarento, egoísta, odiado, agora vive uma transformação profunda de um coração que se torna, ou melhor, um coração capacitado para amar. Esse colocar-se sobre o próprio animal, já me antecipei, mas quem tem esse encontro com a misericórdia, esse encontro com a compaixão, esse encontro com a solidariedade crística com o outro, não tem mais como ser como era antes. Não é possível viver a experiência da compaixão de Jesus e não mover-se para a mesma direção. Uma experiência análoga é vivida por Maria Magdala, uma mulher que sofria tanto, liberta, se torna uma discípula de Jesus, dedicada totalmente em segui-lo. Vai até aos pés da cruz, até o sepulcro, porque ela primeiro foi amada. O mundo, as pessoas, a sociedade, a comunidade a pizinhava, falava que ela era cheia de problemas, cheia disso, cheia de culpa, enquanto que ela encontra no olhar de Jesus um olhar de misericórdia, de compaixão, e depois que ela tem esse encontro, ela não teme ir com Jesus até a cruz, mas também ela se antecipa na ressurreição. Esse olhar de Jesus na cruz, quando que nós pensamos no cuidado do outro, que não seja um olhar unicamente de dolorismo, de miséria, parece que tudo está acabado, mas que seja um olhar de vitória, um olhar de quem venceu no amor, alguém que amou até o fim. Então, alguns pontos sobre a experiência de estar com Jesus, no sentido de quanto que Jesus pode nos surpreender na cura, no cuidado dos outros. Lembram dessa passagem? Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares, estão lembrados? Jesus vai para Cafarnaum.
Vai lá na sinagoga de Cafarnaum. Tantos dos pagãos lá se convertem em Jesus, pelo que Jesus realizava. Não viam apenas milagres, mas viam sinais. Jesus quer sair de lá, eles tentam segurar Jesus. Jesus fala, não, eu preciso continuar o meu caminho. Jesus volta para a sua terra, e o que lá acontece? Jesus experimentou algo com as pessoas de seu povoado. O que foi? Eles começam a fazer perguntas. Como conseguiu tanta sabedoria assim? Ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Nós não conhecemos ele, ele não é daqui? Ele não é um igual aos nossos? Suas irmãs não moram aqui? Jesus é tão humano que custa de acreditar. Eu acho que na nossa realidade de cuidadores, de quem cuida e também de quem é cuidado, essa dimensão humana do Verbo encarnado é algo que deve nos provocar. Jesus, ativava e fazia vir à tona o que de mais humano existia nas pessoas. Jesus tinha a capacidade de enxergar no outro aquilo que o outro tinha apenas de bom. Se encontrava um fiozinho de esperança. Jesus, por aquele fio, era capaz de descer à profundidade daquela pessoa e devolver a dignidade humana, devolver a humanidade. Jesus dava a plena saúde, não apenas resolvia problemas ali, mas devolvia a autonomia, devolvia a saúde, devolvia esperança, dava a liberdade. Na sociedade de hoje, somos educados para sermos importantes, mas não para sermos simplesmente humanos. É só olharmos muitas vezes a procura, muitas vezes, de vestibular dos nossos jovens. Qual é o critério usado para fazer um vestibular? Muitas vezes é a questão financeira, se tenho ou não tenho condições de pagar uma faculdade, mas geralmente é para se tornar, para ganhar dinheiro. E não necessariamente para viver. Nem sempre o critério é fazer algo que me capacite para viver bem. Somos educados para sermos importantes, muitas vezes para ocupar os melhores espaços na sociedade, ou no meio onde vivemos. Os seguidores de Jesus, com sua presença humanizadora, são promotores de habilidades para a vida, para ter saúde, para viver intensamente. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham vida em plenitude, vida em abundância. Outra citação do Evangelho. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Esse foi o mandato de Jesus. Jesus enviando os seus discípulos e apóstolos para a missão. O que lá acontece? A presença de Jesus despertava e ativava tudo o que era sadio em cada pessoa. Isso causou uma surpresa muito grande nos discípulos, porque quando eles voltavam, tinha tantas coisas que eles queriam falar para Jesus. Jesus via a saúde como um processo de crescimento da pessoa. E onde há saúde, o reino se faz presente. O templo é a vida. Destrua esse templo de pedra. Em 3 dias eu o reconstruirei. Se existe uma catedral, uma basílica, bela, formosa, bonita, que agrada ao Senhor, é o seu corpo, o meu corpo, a vida. Lá onde que tem vida, o lugar de viver é a morada que agrada ao Senhor. Nós construímos os nossos templos, os nossos lugares de celebração, como uma forma de possibilitar
o encontro com a Assembleia, de sermos igreja, de sermos o povo, de sermos parte viva do povo de Deus. Mas o sagrado, o intensamente sagrado, aquilo que agrada ao Senhor, que agrada como morada, como habitação, que Ele escolheu como morada, é o nosso corpo, é a vida. Por isso que Jesus enfatiza: eu vim para que todos tenham vida. Revela a misericórdia de Deus que se humanizou para humanizar a nossa vida. O Verbo de Deus que se fez carne, habitou entre nós, era em tudo igual a nós, menos no pecado, unicamente para nos humanizar. Humanizar quer dizer no sentido de salvação. Jesus, ao revelar o seu rosto no rosto dos sofredores, isso é aprofundamento na teologia também da América Latina, nós temos essa possibilidade de rezar, de contemplar o rosto de Cristo no rosto dos sofredores, é capaz de despertar o samaritano que todos carregamos e que pode estar adormecido em nosso interior. No nosso batismo, na nossa própria condição humana, toda essa questão do samaritano está presente em nós, como quando nós compramos um celular e ele já vem com o aplicativo. Ele precisa ser ativado. Essa questão boa, nossa, de sermos bons, já existe, já é presente e foi confirmado pelo Espírito Santo no nosso batismo. Nós confirmamos novamente quando fomos crismados. Jesus experimenta que o amor é paixão, dá a vida para devolver a dignidade aos que a perderam. Felizes de nós se deixarmos afetar pela capacidade de mobilização desse samaritano. Nós sabemos, assim, dentro do nosso contexto, olhando para a nossa realidade bem de casa, as mães de família, aquelas pessoas que lavam louça, que limpam a casa, que cuidam da roupa dos filhos, geralmente elas não têm depressão. Quem cuida, que está ali dando de si para a família, para os filhos, cuidando das coisas lá de casa, essas coisas mais simples do dia a dia, e vivendo aquilo com intensidade, geralmente são pessoas que não têm tristeza, não têm depressão. Mãe, quando está lavando a louça, secando a louça, ou convida os filhos a participarem juntos. Felizes de nós se deixarmos afetar pela capacidade de mobilização, sermos mobilizados lá desde casa, para também podermos levar lá fora, junto aos outros. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Movido por compaixão, Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Nós não sabemos o que Jesus falava, o que ensinava como cuidar, mas diz o Evangelho que ensinava muitas coisas. Novamente aqui aparece o olhar de Jesus, e a mística do cristão é uma mística dos olhos dolorosamente abertos. Olhos abertos porque quer olhar, quer amar até o fim. Ao menos de quem cuida. Observar em tudo e seu olhar, observa tudo e seu olhar não é neutro. Último ponto. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. Ao fazer-se pão, acolheu tudo o que é humano. No Evangelho de João, de modo especial, quando que Jesus insiste, eu sou o pão da vida, fala de comer deste pão, lembra a imagem do trigo, mas pensemos um pouco mais o que é pão. De onde que vem o pão? Vem do trigo. O que acontece com o trigo? Para ser trigo, ele tem que ser plantado, ele precisa ser semeado.
Para crescer, o que ele absorve para crescer? Humus, terra. Humus, ele precisa do pó da terra. Humus vem de, a mesma palavra, humus, humano, humildade. A mesma raiz. Jesus se coloca, eu sou o pão eu sou esse trigo. Recorre à nossa questão humana de ser, ele se faz o alimento também para sermos alimento. Jesus sempre retoma essa nossa questão humana, não tenham medo da humanidade. Como se dissesse, não se escandalizem da humanidade. Não se escandalize do humano, não se escandalize do outro, porque eu sou esse pão que simbolicamente ele usa essa imagem de se tornar alimento, vem da terra, vem do humus, vem do humano, vem também da nossa condição humana. A dinâmica de saciar e ativar, despertando outras grandes fomes, comunhão, compaixão, solidariedade. É uma dinâmica constante. Enquanto que Jesus é o pão da vida, ele também desperta a fome. Que tipo de fome? Fome de comunhão, fome de compaixão. Quanto mais eu amo, mais quero estar com Cristo, mais também quero amar. Jesus desce. O caminho para aproximar-se de Deus é o caminho que Deus fez para aproximar-se do ser humano, humanizar-se. Quanto mais calado na nossa humanidade, quanto mais eu for os pés no chão, tanto mais estarei sendo parecido, semelhante ao Senhor. Talvez essa dimensão hoje, nossa, dentro do contexto atual, até dentro do pluralismo religioso, é o que nos dá uma identidade forte, eficaz. É a questão da encarnação e da ressurreição. A nossa identidade religiosa. Encarnar-se hoje na nossa história. Deixar Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, ser presente na nossa história. É quando somos capazes, de fato, de viver intensamente a nossa humanidade. E Jesus sempre aponta de várias formas isso, estando aqui, olhando para o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então Jesus desce, porque o caminho para aproximar-se de Deus é o caminho que Deus fez para aproximar-se do ser humano. Ou seja, é o caminho no sentido de humanizar-se. A humanidade de Jesus nos assusta porque desvela tudo o que há de mais desumano em nós e nas nossas relações. Jesus apenas não curava os leprosos. Jesus ia, conversava com eles, tocava neles, se aproximava, conversava, devolvia a autonomia, devolvia a liberdade. Vai, levanta. Outras situações, levanta, toma teu leito e anda. Coisa que o Papa Francisco fala em questão de dar esmola. Você deu esmola para alguém? Deu. Mas você olhou nos olhos dele? Você pegou na mão dele? Você sabe o nome dele? É algo um pouco mais do que apenas dar. Nós subimos a Deus quando descemos a nossa humanidade. Nós subimos quando fomos capazes de descer em nós. Pão da vida, para sermos pão de vida. Eu gostaria que vocês observassem essa imagem. Talvez tão presente que nós nas nossas paróquias enfatizamos tanto, nos preocupamos tanto com a Semana Santa. O que nós estamos vendo? O lava-pés. Mas de que forma Jesus está lavando os pés? Ele se inclina totalmente, para não dizer se ajoelha diante da nossa humanidade. Isso pode nos assustar, dependendo da ideia que eu tenho de Deus, dependendo da imagem que eu tenho dele. Um pouco mais à frente, o que está acontecendo ali? Jesus é discutindo com... O que Pedro
Não, o Senhor não vai lavar os meus pés. E qual é a resposta de Jesus? Pedro, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Talvez aqui nos cavoca e nos provoca ainda mais. Permitir que o Senhor lave os meus pés. Permitir que eu seja tão amado por reconhecer de fato que eu sou amado. Reconhecer de fato que eu sou tão precioso, tão querido, também para, da mesma forma, acolhê-lo, amá-lo no outro. Eu que sou o mestre e Senhor, vos lavei os pés. Vão vocês e façam o mesmo. E que tem a própria imagem do Papa Francisco, talvez muitos podem pensar, mas isso é mídia, é publicidade. Não, mas ele lavou, beijou. Beijou aquilo que era celebrativo, aquilo que estava sendo celebrado, vivendo o ato, o momento litúrgico. Jesus Cristo, o rosto humano de Deus, rosto divino do homem, como disse João Paulo II. No início da criação, Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança. Portanto, aí já se encontram os traços divinos na fisionomia humana. Não há em Cristo Jesus humanidade sem verdadeira divindade, nem divindade sem verdadeira humanidade. Essa frase hoje é muito presente, em outras palavras, Jesus foi tão humano, mas tão humano que só podia ser Deus. Hoje na internet essa frase muitas vezes aparece como sendo do Padre Fábio, ou também do Leonardo Boff, mas não é bem isso. É o mistério da encarnação, o mistério da ressurreição, é da carta a Flaviano, patriarca de Constantinopla, redigida em 449 por São Leão, Papa, onde expôs a doutrina cristológica das duas naturezas em Cristo, numa única pessoa divina. Esta bela e importante carta, lida no Concílio de Calcedônia, em 451, contra a heresia monofisista de Eutiques e Dióscoro, os quais negavam que em Cristo houvesse as duas naturezas, humana e divina, mas apenas a divina. Para nós, que possamos voltar ou sentir desse momento, que Jesus foi tão humano, mas tão humano, que só podia ser Deus, e que essa mesma condição é dada a cada um de nós, a possibilidade de despertar em nós esse samaritano, que se inclina sobre o outro, sem saber qual é a sua religião, qual povo pertence, qual o seu status social, qual a sua realidade, mas que a nossa vida, a nossa humanidade se incline sobre o outro apenas porque ele é o outro, imagem e semelhança do Senhor.